Ora, muito boa tarde. É a minha vez então de dizer-vos aqui umas palavras, são um bocadinho mais longas, mas também é da praxe, tem que ser assim. Senhora Secretária de Estado da Habitação, Arquiteta Ana Pinho, Senhor Presidente do INPIC e Vogal do Conselho Diretivo, Senhor Representante da Câmara Municipal de Lisboa, Dr. António Furtado, Senhores Presidentes e Dirigentes das Associações Empresariais do setor aqui presentes, Senhores Administradores e Representantes Bancários, que também nos temos cá, Senhores Representantes da Atividade Seguradora, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Hoje vou começar de uma forma um bocadinho diferente. As minhas primeiras palavras não podiam deixar de ser sobre José Eduardo Macedo. Foi ex-presidente, para aqueles que não conheciam, ex-presidente e líder associativo, falecido em 21 de janeiro passado, após 9 anos de convalescença de um AVC devastador. Conheci nos anos 80, ambos estávamos a dar os primeiros passos na mediação e de pronto me ofereceu um possante pastor alemão, um Ringo, que durante 15 anos me encheu de alegria a mim e à minha família. Foi um início de amizade que nem sempre foi de concordância, porque em 2006 estivemos em campos opostos, algo até radicalizados, mas até por isso ganha valor o facto de discordarmos, mas nunca perdermos a amizade sincera. E jamais o respeito mútuo. O tempo encarregou-se de nos dar parcialmente razão a ambos. Admito, embora na questão do perigo de se tornar absoluto o pensamento único para a mediação imobiliária, eu estivesse talvez um pouco mais certo desde o início, como prova o facto de hoje estarmos aqui com uma nova associação. Nesse período estivemos afastados, mas nunca perdemos o contacto que se fortaleceu novamente a partir do momento em que soube da sua doença, que o manteve refém e lhe levou a vida recentemente. Dos que partem fica a saudade e as lembranças, por isso eles nunca desaparecem totalmente. Afinal, a morte não é o fim e pessoas de valor viverão para sempre nas memórias que construímos com elas. O Zé é, sem dúvida, uma dessas pessoas. E se há algum conforto na morte de alguém que respeitamos, é o de imaginar que estará num lugar onde não haja tristeza, maldade e dor. Afinal, 3 coisas que o fizeram sofrer bastante, desde que adoeceu, mas que nunca o derrubaram. Ainda em dezembro, num almoço que organizei com velhos amigos, debaixo de chuva torrencial, demorou 15 minutos a fazer 20 metros para chegar ao restaurante. Ficou encharcado, mas nunca perdeu o sorriso e, questionado sobre as dificuldades motoras e verbais que o limitavam, só dizia, devagarinho, mas vou ficar bom. Parecendo querer contrariar uma verdade que era real para todos, mas que ele se recusava a aceitar, com um tal brilho nos olhos que quase nos fazia acreditar no que dizia. Eram estas características do lutador abnegado que faziam dele o líder que quase todos admiravam. Digo quase porque a inveja andava perto e logo que se sentiu forte atacou. Mas por mais que perdure, jamais alcançará a genuinidade, o desprendimento e a grandeza que fazem-nos imortais. Estava prometido outro almoço para a primavera, mas sem que o prevíssemos, quis o destino que esse fosse o momento da nossa despedida. Para sempre. Se para alguns possa parecer exagerado o que aqui digo sobre o nosso Zé, convido-os a consultarem no Facebook os posts de mais de 100 comentários ao posto da ASMIP com a comunicação do seu falecimento. As dúvidas ficarão desfeitas, tanto pela quantidade como pela eloquência de alguns testemunhos, sobretudo daqueles que mais privaram com ele e lhe conheciam tanto as virtudes como os defeitos, e por isso ainda mais credíveis e sentidos. Já os egípcios acreditavam que de nada valiam as tristezas, as riquezas, a oposição social, pois a futura sorte dos falecidos dependeria, sim, da sua conduta moral. E nesse capítulo tanto nos deu, tanto nos deixou. Infelizmente não foi aproveitado e, pior ainda, não tem sido destacado como seria justo, procurando-se até que seja, de alguma forma, esquecido. A esses, e no que dependia de mim, digo que não deixarei que aconteça, nem com ele, nem com outros de igual valor que também já cá passaram, ou ainda por cá andam e sofrem dessa amnésia coletiva e seletiva. Assim, queria pedir a todos que nos erguêssemos e dedicássemos 1 minuto de silêncio pela memória do baluarte que foi José Eduardo Macedo.
Obrigado, muito obrigado a todos. Vou tentar recuperar, que acredita, não foi fácil ler isto até agora. Na última tomada de posse comecei por apresentar a ASMIP e detalhei os motivos para ter nascido. Mas envolvidos estes 3 anos, creio poder dispensar esse tipo de apresentação. Bastante dizer que nascemos por imperativo moral e de consciência, em face de um conjunto de situações opacas e que infelizmente se mantêm na mediação imobiliária associativa. Não advogamos o pensamento único, a verdade feita ou a escolha limitada. Apesar de, dado o benefício da dúvida, era este um dos maiores temores de alguns que, como eu, viam com algum perigo a fusão de associações operada em 2004. Infelizmente, os receios confirmaram-se e, se fomos algo passivos a dar o benefício da dúvida, tínhamos agora a responsabilidade de reverter a situação e criar uma alternativa credível, verdadeira, democrática e realmente preocupada com a classe de mediação, as suas empresas, sim, mas sobretudo os mediadores que estão nessas empresas, sofrem com elas e por elas. Não queremos, contudo, receber os louros desta nossa ousadia, uma vez que eles vão direitinhos para quem, indiretamente, nos coagiu a tomar a iniciativa. Sem eles, talvez não o tivéssemos feito, e por isso merecem todo o nosso reconhecimento e mérito. Falo de senhores de verdades absolutas, com a sua opacidade, inoperância e absolutismo, tudo fazem para serem cegos e surdos, mas não mudos para todos os legislados que sirvam de justificação às condutas. Foi, enfim, neste resumido e triste quadro que nasceu a ASMIP. Estamos cá para servir o associativismo, mas jamais nos servirmos dele numa inversão perigosa dos princípios do mesmo. Temos como princípio de base funcionar como uma cota acessível a todas as empresas de mediação imobiliária, procurando ser uma associação inclusiva e especialmente para os mais pequenos e, portanto, aqueles que mais necessitam de apoio e orientação, sem que isso lhes sobrecarregue as finanças de forma impossível de suportar. Esta orientação vai mais longe e a mais empresas, e é boa para o setor, pois permite mais integração na tribo associativa, potenciando o crescimento sustentado cada vez mais abrangente e promissor de mais mediadores. Vejamos, na tomada de posse de janeiro de 2017, anunciei que contávamos a empresa associada com o número 353. Hoje, vamos no número 882. Ou seja, um incremento 2,5 vezes superior. Claro que algumas empresas fecharam, outros saíram, enfim, mas contamos no momento com 640 empresas associadas efetivas, ou seja, pagantes. Em 2017, o nosso orçamento cifrava-se nos 63 mil euros. Para 2020 está previsto um valor de 208 mil euros. Ou seja, mais do que triplicou o valor de há 3 anos, o que só é possível com muito trabalho, empenho e dedicação de todos os envolvidos, desde corpos sociais a funcionários, numa luta diária, consistente, profícua e crescentemente vencedora. Estes números são totalmente transparentes, públicos para os nossos associados, todos verificáveis sem quaisquer subterfúgios ou esquemas, e com os preceitos estatutários para fundos de maneio e de reserva integralmente cumpridos e devidamente aforrados nos bancos. Tudo isto sem qualquer tipo de empréstimo. Digamos que não somos uma equipa de clonáveis, mas sim de trabalhadores incansáveis. Sentir o efeito melhorador deste esforço na qualidade das empresas não tem preço. Falo por mim, mas certo de um sentimento partilhado por todos os que me acompanham, o que é extremamente gratificante e potencia ainda mais o empenho em que todos puxam por todos e juntos chegamos mais longe. A nível de parcerias têm sido cada vez mais e mais importantes. Basta aceder ao nosso site e confirmar. E não estamos para abrandar, há mais na calha e cada vez mais significativas. No ano passado fizemos cerca de 40 ações de formação com mais de 1000 formandos em diversas áreas temáticas, mas com novas instalações e mais pessoal, como já temos atualmente, esperamos pulverizar estes números já em 2020. Desde 2018 comemoramos em forma de seminário o Dia do Mediador, a pretexto da primeira legislação do setor em Portugal, com o Decreto-Lei nº 43.767, de 30 de junho de 1961, que regulava a atividade comercial de mediador na compra e venda de bens imobiliários. Uma data esquecida na bruma do tempo, que a ASMIP trouxe para cima da mesa e que doravante não mais deixará de comemorar.
As duas primeiras edições foram em Lisboa, mas a deste ano será no Algarve. E assim procuraremos chegar a todos os pontos, pelo menos no Portugal continental, para já. Aliás, permitam-me confidenciar-vos que projetamos na edição de 2021 a realizar um congresso como ponto de encontro e de reflexão de toda a nossa atividade e ponto de partida para um futuro que se pretende cada vez mais profissionalizado. Desde a primeira edição que somos parceiros do Imobiinvest, salão imobiliário na Alfândega do Porto, que de ano para ano tem crescido em participação e interesse dos players e se afigura como um evento fundamental no mercado imobiliário do Norte. Também desde 2017 participámos no CIL em Lisboa com crescendo de apoios e reconhecimento, algo que no início nos era vedado, mas com a força do nosso crescimento deixou de acontecer. Felizmente para a ASMIP, é claro, mas sobretudo para a classe que assim vê a nova voz de defesa dos seus interesses a ser mais projetada. Lutamos e lutaremos por uma classe bem formada, honesta, leal com os clientes e com os seus colegas de profissão, enfim, com o público em geral, pela mediação isenta, legal e igual para todos. E legislação exigente e rigorosa, sim, mas mais preventiva que repressiva. Pelo menos com aqueles que um dia solicitaram a respectiva licença para poderem trabalhar dentro da legalidade. Também pretendemos partilha de negócios, união e respeito entre mediadores, dignificação da classe junto do público em geral, mas sobretudo dos players que fazem parte da fileira do imobiliário, para que vejam no mediador um profissional sério, credível, competente, que seja uma enorme mais-valia nas relações entre atividades conexas e complementares. Achamos imprescindível alguma formação inicial para o acesso ao exercício da atividade, sem a qual não poderiam aceder à licença. Aliás, ainda recentemente vimos notícias sobre exigências similares para o ramo dos seguros, mesmo para quem tem licenças antigas, como forma de se manter atualizado. Exigência que, sem a respectiva frequência, não permite o exercício da atividade. Uma prova de acesso também poderia credibilizar uma classe que pode induzir em erro o consumidor simplesmente por falta de informação e logo num produto de valor elevado para quem vai aplicar as suas economias. Há mais uma coisa que não defendemos: a autorregulação. Na nossa opinião, apenas consagra o princípio do colega no papel de dirigente e, em simultâneo, fiscal e sancionador do seu próprio colega. Pode funcionar em algumas profissões liberais, muito diferentes, onde a concorrência não se ponha neste nível. Mas até pelo exemplo que vivemos em Portugal, seria pior a emenda que o soneto, caso caíssemos nessa tentação. Assim sendo, defenderemos sempre a regulação da atividade tal como está e com isto quero dizer que queremos ser um parceiro que pode ajudar o IMPIC em algumas das tarefas, tais como no apoio bipartido em tudo o que seja necessário à atividade do regulador e da ASMIP, na veiculação das participações recebidas sobre a atividade ilegal, na ampliação da já referida formação a nível associativo com regras bem definidas, algumas de caráter obrigatório, com temas para além do branqueamento de capitais e, potencialmente, com exame de acesso à atividade ou, no mínimo, a frequência dessas formações como requisito imprescindível. No estudo de alterações legislativas mais adequadas no sentido de exponenciar a formação, o profissionalismo e a credibilização. Para este efeito, em breve faremos uma consulta interna aos nossos associados, sintetizaremos as suas opiniões e soluções de melhoramento que nos apresentam e, no final, elaboraremos um documento fundamentado sobre quais as alterações legislativas que acharemos necessárias, para apresentar, obviamente, ao IMPIC neste caso. Pode, assim, o IMPIC continuar a contar connosco dentro do que estiver ao nosso alcance, assim esteja disponível para nos ouvir e dar sequência a uma parceria ainda mais frutuosa para o desenvolvimento da mediação imobiliária em Portugal. Ilustres convidados, não temos a fórmula mágica que de repente tornará a mediação um exemplo de bem-fazer, profissionalismo, seriedade e competência, mas pela experiência no terreno que a maior parte de nós tem e a árdua vontade de dignificar a profissão em que fazemos carreira, temos condições para nos concentrarmos no que realmente faz falta aos profissionais da área, às atividades que convergem connosco e, sobretudo, ao principal visado da nossa atuação, o cliente consumidor. Este, apesar de toda a regulação que existe, continua perigosamente sujeito a ser apanhado por mediadores ilegais,
que antes eram de vão de escada e assim sabíamos onde encontrá-los. E agora, com a permissividade da legislação, em que não há necessidade de porta aberta ao público, são de um lugar que ninguém conhece e, portanto, inacessíveis, invisíveis, quando for necessário chamá-los às responsabilidades, que não têm. A democratização dos telemóveis, da internet e por último das redes sociais veio facilitar enormemente estes pseudo-mediadores. Não é justo. Não podem continuar indefinidamente. Está na altura de dizer que esta situação ultrapassou todos os limites de tempo e de desfaçatez. Urge fazer algo rápido e eficazmente. Vivemos nos últimos anos grandes transformações do mercado. As nossas principais cidades, durante décadas desertificadas e com parque imobiliário envelhecido, estão a renovar-se num processo que traz investimento, permite aumento de receitas e as enche de movimento e comércio. É bom, mas não nos iludamos. Não vai continuar indefinidamente e o boom de preços que se tem registado pode voltar a trazer consequências nefastas no caso de uma qualquer queda ou crise, que pode nem ser do setor, mas para o qual pode ser arrastada. São quase tradicionais as questões do imobiliário que nos preocupam, que atualmente nos afetam positivamente, mas que trazem para a ribalta velhos problemas que convém estudar por antecipação para não os repetirmos. Sendo esta a minha última tomada de posse enquanto Presidente da ASMIP, por via da limitação de mandatos estatutariamente previstos, antes de terminar, e a exemplo do que já fiz com o colega e amigo José Eduardo Macedo, queria também prestar uma singela homenagem a um colega aqui presente, o Eduardo Evangelista Luís, que também foi Presidente e grande impulsionador da APM e que, apesar da sua idade, é um dos mais ativos e empenhados nesta caminhada, com tal vigor que faz inveja aos mais novos. Perdoar-me-ão os restantes companheiros, mas tinha que fazer este destaque que me parece a mais elementar justiça. Acho horrível que as homenagens sejam mais comuns a título póstumo, muitas vezes com sentimento que deveria ter sido antes, mas não houve tempo. Aconteceu no caso do José Eduardo, por não haver o devido reconhecimento de quem tinha essa obrigação imperiosa, especialmente após a sua doença. No que depender de mim, evitarei cair nessa tentação de ter perdido o tempo certo. Nem sempre estou de acordo com o Eduardo Luís. Aliás, quase que diria que concordamos bastante em discordar. Não é verdade? Mas tudo o que já aqui disse sobre a minha amizade com o falecido José Eduardo se aplica também e na perfeição ao Eduardo Luís, com a promessa pública de que tudo farei para o honrar como merece pelo enorme esforço e dedicação que põe em todos os seus contributos. Ao mesmo tempo que constrói um historial de todos os espaços de atividade de mediação e associativa, ímpar e de enorme valor para a reconstituição histórica de factos. Para o companheiro de ruta de muitos anos de movimento associativo e pelo reconhecimento que merece de todos nós, peço-vos uma salva de palmas para o Eduardo Luís. Ele não sabia. Assim tem mais. Gratidão pelo tempo que me dispensaram. Creiam-me à minha equipa, aliás a todos os corpos sociais da ASMIP, inteiramente ao vosso dispor. Viva a mediação imobiliária profissional em Portugal, viva a ASMIP, bom resto de tarde e boa noite para todos e façam favor de nos acompanhar ali num aconchego de estômago que temos ali preparado para vocês todos.